de transmitir pessoas que já morreram por causa do sangue. Eu falei, isso não pode ser, Deus é amor, como é que ele, se Deus é amor, o filho dele deu a vida dele por nós, naquela estaca de tortura, como é que a gente não pode salvar uma vida doando um sangue, algum órgão seu, que eles lá, a gente não pode fazer nada disso, né? Aí eu comecei a pensar e falando pro meu esposo, meu esposo, a gente tem que investigar muitas coisas. E a gente já estava com 9 anos lá dentro da organização, daquele confinamento de gente perturbadas. E lá as pessoas desprezam muito uns aos outros. Mas depois do estudo que eles dão pra gente, aquele estudo eles te cultivam de do que jeito. Mas depois que acaba, aquilo ali já acabou, tá? Você se vira, né? Você se vira com tudo. Aí eu falei, meu Deus, se Deus é amor, por que Deus vai deixar uma criança morrer por falta de sangue? Não pode. Às vezes eles ficavam até chateados, com raiva, porque eu falava que isso não estava na Bíblia. Só que não estava nada na Bíblia. Aquilo ali não estava na Bíblia. Eles inventavam muitas coisas. Eles não falavam coisa com coisas. E também sobre a desassociação, né? Eu comecei também a ver isso, muita desassociação dentro desse salão do reino. Muito. Nesse último salão que a gente estava, que a gente morou nesse interior durante quase 3 anos, olha, meu coração chega a doer, porque era muita gente sendo desassociada, mas as pessoas estavam sendo desassociadas porque eles queriam sair da organização, eles queriam sair daquele confinamento de malucos, porque graças a Deus, ao meu Senhor Jesus Cristo, que eu e meu esposo, a gente saiu, a gente não tem família lá dentro, mas a partir do momento que você tem famílias, parentes lá dentro, você acaba voltando, porque você acaba ficando em depressão. Como é que as pessoas não ficam com depressão dentro dessa organização, se a família abandona os parentes? Essa menina que eu conheci, ela tinha apenas 18 anos, ela foi expulsa de casa porque ela não queria seguir mais essa organização e ela foi expulsa de casa. Ela teve que voltar porque ela não tinha para onde ir. A família dela chamava ela de imunda, mundana. Olha, aí eu ficava pensando, eu falei, meu Deus, não, a gente não tá na igreja certa, porque não pode. Se Deus é amor, a gente prega o amor para as pessoas, e por que as pessoas fazem isso com os outros? Gente, a gente tem que amar o próximo, a gente não tem que fazer esse tipo de coisa, abandonar os filhos. Jamais eu ia fazer isso com meu filho. É uma coisa que eu não entendia. Eu não entendi. Essa menina, ela sofreu muito, viu? Ela passou 4 anos afastada da família, das pessoas, e ninguém olha nem pra cara dela. Ela entra dentro do salão do reino parecendo um cachorrinho, triste. Fica ali no canto, ninguém fala, ninguém cumprimenta, ninguém dá um abraço. Como é que a pessoa não vai ficar com depressão desse jeito? Eu e o meu esposo, a gente era batizado, né? Só que eu falava assim com as pessoas, não lá dentro, mas fora, eu falava assim com as pessoas que era desassociada. Tinha uma mulher que ela tinha problema de depressão. Eu sempre ia na casa dela, uma irmã, eu falava com ela. E teve uma irmã que falou, olha, se os anciões descobrirem, você vai receber uma repressão. Eu falei, eu não ligo. Eu não ligo de jeito nenhum se eu recebesse. A gente tinha que fazer o que estava na Bíblia, pregar o amor. Então, o que eu estava fazendo era conversando com uma irmã, dando uma força, conversando com ela, porque não tinha uma pessoa que conversasse com ela. A família toda dela era testemunha de Jeová e toda a família desprezou ela. Então, alguém tinha que fazer algo para ela, né? E não é negócio de assembleia, negócio de... Olha, a gente ia... vamos comemorar o amor. O amor. Que amor? Se eles não pregam o amor... Eles não pregam amor. A testemunha de Jeová não prega o amor. Eles falam que prega o amor. Mas qual é o amor que eles pregam que eu não vi ali? Abandonando um filho, jogando um filho para a rua? Não, isso não é amor. Isso não é de Deus não, minha filha.
Sinto muito, isso não é de Deus. Eles erraram 3 vezes. Falaram que o Armagedon ia vir, eles erraram 3 vezes. Erraram em 1914, e a outra foi em 1925, e a outra foi em 1975. Como é que Deus ia errar? Só me fala. Se eles são uma religião tão certa como eles falam, que é a única religião verdadeira, que as outras são tudo placa de igreja, que isso que eles falam, né? Como é que Deus ia errar? Só me fala. Eu acho que Deus não ia errar. E eu falei pro irmão, eu não acredito, porque não tem nenhum Moisés, não tem nenhum José aqui para conversar com a gente, não tem nenhum desses profetas. Não, irmã, tem sim. Tem o grupo do corpo governante que fala com as pessoas que é ungida de Deus. Eu falei, sim, fala, e erraram desse tanto. E muitas pessoas morreram, destruíram famílias. Muitas pessoas morreram, destruíram as suas famílias, venderam casas. Muita gente abandonaram essa seita. Como é que você pode falar que tem ungido? Não tem nem ungido. Aí eles falam que a gente não tem fé, porque a gente fala dessas coisas, que isso daí não está na Bíblia. E levei o meu cunhado uma vez lá, quando foi na comemoração da morte de Cristo, né, que lá eles comemoram. E chegando lá, o meu cunhado achou estranho porque na hora da comemoração e na hora de passar o vinho e o pão para cada pessoa, a gente não tomou nem o vinho e nem o pão. E ele perguntou para mim por que a gente não tinha tomado. Eu falei para ele que a gente não tomaria, porque eles falam que são só aquelas pessoas escolhidas por Deus, aquelas pessoas privilegiadas. E o meu cunhado queria que o ancião explicasse para ele essa história. E esses anciões falaram que ia explicar esse negócio aí para ele, só que não explicou nada. O meu cunhado foi várias vezes na minha casa para ver se eles explicavam. Eles falavam que ia explicar e nunca chegou a uma conclusão e nunca chegou a nenhuma explicação, né? O meu cunhado queria várias explicações, porque eles falam que é uma religião certa, fala que tem a resposta para tudo, mas essa eles não tiveram, nem a resposta da comemoração da morte de Cristo, que eles comemoram, e nem sobre as outras datas comemorativas, né? Eles mandaram o meu cunhado pesquisar na internet, e o meu cunhado simplesmente falou, eu só acredito que está na Bíblia, né? E outra coisa também que aconteceu, que eu não conheço essa pessoa, mas ele é parente do meu marido e que é primo desse rapaz. A mãe dele era das Testemunhas de Jeová. O filho dessa mulher estava precisando de sangue e o menino estava morrendo. Ele estava morrendo. Aí o que aconteceu? A família toda que não era testemunha de Jeová se juntaram para expulsar toda aquela cambada de ancião, aquele pessoal lá todo que fica para não deixar os médicos doarem sangue. Expulsaram. Hoje o menino está vivo por causa desse pessoal que expulsaram. Deixaram fazer a doação. Hoje a mãe dele não é mais testemunha de Jeová também. E disse que agradece muito a Deus pelo que eles fizeram, pelo filho dele, porque se não fosse ele, hoje o filho dela estava morto, viu? Porque o médico falou, se não doarem sangue, ele vai morrer. Irmão, eu só tenho muito que agradecer a Deus, porque eu saí dessa organização de malucos. Para você ver, eles queriam que eu abandonasse a minha família. Eu sou uma filha que... Na minha casa somos 12 irmãos, somos 8 mulheres e 4 homens. E só eu entrei nessa maluquice. Pode, porque tá sendo desassociada, eles desprezam aquelas pessoas, não tem como a pessoa não ficar com depressão, jamais. Se a minha família parar de falar comigo, eu parar também de falar, é claro que eu vou ficar triste num canto, eu vou começar a chorar, vou entrar em depressão. Quem é que não fica? Quem é que não fica, ainda mais quando você
vem de uma família grande, assim, que todo mundo é sempre unido, aí você faz uma bobagem dessa, entrar numa organização dessa que você deixa a família, você deixa tudo. Se você tem só um filho só e se o filho é desassociado, eles têm que colocar o menino para fora. Jamais, Deus não vai, Deus não é disso, de jeito nenhum. Eu agradeço muito a Deus por ter saído dessa organização, né? E hoje a gente estamos mais amiga do Filho de Deus. Eles acham porque a gente saiu da organização, eles acham que a gente vamos abandonar Deus. Jamais, a gente vai continuar assim, procurando Deus, mas não nessa organização, em outra, né? Porque Deus, eu tô aqui conversando, mas ao mesmo tempo Deus está aqui presente. Então, isso não importa. A gente tem que começar a rezar, a orar todos os dias. E a minha casa tá muito, eu tô muito bem, graças a Deus, estou bem. A gente fica até aliviada, porque você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você fica com a mente suja, com a mente tipo pesada, eles põem tanta bobagem na sua cabeça que é difícil até de você sair. Mas graças a Deus a gente saiu, isso eu agradeço muito a Deus. Mas a gente ia acabar saindo porque Deus começou a mostrar as coisas pra gente. E eu espero, eu vou orar muito para Deus abrir os olhos de muitas pessoas saírem dessa organização antes que as suas famílias sejam destruídas, porque tem muita família lá dentro que está sendo destruída por causa dessa organização. Eu vou orar muito para Deus e eu espero que o meu vídeo ajude muitas pessoas a enxergar a verdadeira face das testemunhas de Jeová, que não tem nada de bonzinhos e não tem nada de perfeitinhos. Eles não têm nada de perfeitinhos, são pessoas falsas, egoístas. Eu espero que o meu vídeo ajude a muita gente e tomara Deus que muita gente saia dessa organização. Obrigada a todos por ouvirem o meu relato. Uma boa noite.